Olá, pessoal, boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de geometria do 7º ano. E para a aula de hoje, nós veremos unidades de medida de volume. Então, vamos observar essas imagens. Então, o que é volume? Volume é a medida do espaço ocupado por um corpo, tá? Isso representa volume. Você já deve ter ouvido em rádio, em televisão, na internet, que em um determinado dia choveu uma quantidade de milímetros de chuva esperada para um mês inteiro. A gente viu isso várias vezes durante esse mês, onde houve enchente em várias cidades. O volume de chuva de um dia, foi esperado para um mês, tá? Então, choveu tudo no mesmo dia. Então, mas você já tentou descobrir como é feito o cálculo dessa quantidade de chuva por um período? Como é que se mede? Tá? Então, essas três imagens, ela vai poder ajudar a gente a refletir a respeito disso. A imagem 1 mostra aqui, ó, um quadrado de 1 metro de largura e de comprimento. Um quadrado, todas as dimensões são iguais, né? Mas lado e lado, medindo 1 metro. E diz o seguinte, ó, observando aqui essa graduação, o que isso indica? Que cada milímetro de chuva significa que em uma superfície de 1 metro quadrado, a água acumulada, se não escoasse, ela formaria um paralelepípedo de 1 milímetro de altura. Então, isso aqui para 1 milímetro, tá? Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Então, uma chuva de 1000 milímetros, a primeira figura é para 1 milímetro, aqui para 1000 milímetros. Significa que em uma superfície de 1 metro quadrado, a água acumulada, se não escoasse, formaria um paralelepípedo de 1000 milímetros de altura. E a terceira imagem, como 1000 milímetros é o mesmo que 1 metro, a água acumulada, se não escoasse, formaria um paralelepípedo de 1 metro de altura. Tá? Então, vejam só a quantidade de água em relação à altura de uma pessoa. Então, toda essa água que ficaria acumulada, ela ocuparia, então, o espaço equivalente a um recipiente que lembra um cubo com arestas de 1 metro, como da figura ao lado. Aqui nós temos um cubinho com arestas de 1 metro. Vimos que a unidade de medida que corresponde ao espaço ocupado por esse cubo é chamado de 1 metro cúbico. Então, para uma figura que tem arestas de 1 metro por 1 metro por 1 metro, aqui equivale a 1 metro cúbico de água. Inclusive, a conta de água da Compesa, ela é medida por metros cúbicos de água que as casas utilizam. Então, o Sistema Internacional de Medida, ele padroniza o metro cúbico usando m elevado à terceira potência. E essa é a unidade de medida padrão para cálculo de volume. Vamos estudar agora outras unidades de medidas relacionadas a volume. Então, a gente vai lembrar que centímetro cúbico é uma unidade de medida que corresponde ao espaço ocupado por um cubo de arestas de 1 centímetro de comprimento. E um decímetro cúbico também é a unidade de medida que corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 decímetro de comprimento. Então, vamos ver a tabela de forma mais completa. Então, a unidade padrão é o metro cúbico, que ele é representado por metro elevado ao cubo, que é a terceira potência. Quais são os submúltiplos? Ó, decímetro cúbico, dm elevado ao cubo, centímetro cúbico, cm elevado ao cubo e milímetro cúbico, mm elevado ao cubo. A gente tem os múltiplos, que é o decâmetro cúbico, DAM elevado ao cubo, hectômetro cúbico, HM elevado ao cubo e quilômetro cúbico, KM elevado ao cubo. Então, a diferença dessa tabela de volume para as anteriores é que agora as unidades, a gente está relacionando a unidades com 3 dimensões. Então, essas casas não aumentam mais de 10 em 10, mas elas são maiores ou menores que a anterior de 1000 em 1000. Então, aqui a gente observa que os submúltiplos são 1000 vezes menor a cada casa. E os submúltiplos são 1000 vezes menores e os múltiplos são 1000 vezes maiores a cada casa. E essa tabela de transformação de unidades dá uma noção melhor para que a gente possa entender.
Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quero transformar metro cúbico em decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, também multiplico por 1000. E de centímetro cúbico para milímetro cúbico, eu multiplico por 1000, tá? Mas se eu quero transformar de metro cúbico para centímetros cúbicos, são 2 pulos, ó, 1000 vezes 1000, que é 1 milhão. Vou multiplicar por um número acompanhado de 6 zeros. Se eu quero transformar metro cúbico em milímetro cúbico, são 3 pulos, ó, 1, 2, 3. Então, 1000, milhão, bilhão. Eu vou multiplicar por 1 milhão. Então, lembra, se da unidade maior for converter para unidade menor, é multiplicando. E na unidade menor, converter para unidade maior é dividindo. Então, por exemplo, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, eu divido por 1000. Se for transformar de milímetro cúbico para decímetro cúbico, são 2 pulos. Então, aí eu já divido por 1 milhão, tá? Se eu quero transformar de quilômetro para decâmetro, da unidade maior para a unidade menor. Então, 1000, milhão. Vou multiplicar por 1 milhão porque são 2 pulos, tá? E assim sucessivamente com todas as unidades de medida. Então, lembrando que é de 1000 em 1000. Observem essa equivalência. Para entender como as unidades de volume se relacionam, nós vamos recordar a relação de 1 metro cúbico e 1 decímetro cúbico. Ó, aqui a gente tem um cubo com arestas de 1 metro. E aqui a gente tem um cubinho de 1 decímetro de largura, que equivale a 1 decímetro cúbico. Então, em um cubo de 1 metro cúbico de volume, cabe 1000 cubinhos de 1 decímetro cúbico, tá? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, tá? Então, essa é a relação, porque cada lateral cabe 10 cubinhos de 1 decímetro cúbico. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Vamos observar esse exemplo. Expressar 2 metros cúbicos para centímetro cúbico. Então, vamos ver a tabela de metro para centímetro. Metro, 1000, ó, 1000, 1 milhão. São 2 pulos. Então, eu vou multiplicar por 1 milhão. Aqui está mostrando, ó, de metro para decímetro vezes 1000. E de decímetro para centímetro vezes 1000. Ou seja, de metro para centímetro é 1 milhão. São 3 zeros do primeiro pulo com 3 zeros do segundo pulo. Então, aqui a gente fazendo a multiplicação, tem 2 metros cúbicos, é 2 vezes 1 milhão, 2 milhões de centímetros cúbicos. Mais um exemplo. Expressar 3.000 milímetros cúbicos em metros cúbicos. Para transformar de milímetro para metro, então vamos ver, ó, 1 pulo, 2 pulos, 3 pulos. De milímetro para centímetro, divide por 1000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, mais 1000. E de decímetro cúbico para metro cúbico, mais 1000. Então, o total é 1000, milhão, bilhão. Dividido por 1 bilhão, são 9 zeros, porque são 3 pulos com 3 zeros em cada 1000. Então, dividindo 3.000 por 1 bilhão, a maneira mais fácil é fazer dessa forma, tá? Então, imagina aqui que eu tenho 3.000 e vou precisar voltar a vírgula dele 9 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula fica aqui. E esses espaços eu completo com 0. Então, vai ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros e mais o 3. Porque esses zeros que ficam depois do 3, eles já não têm mais valor, tá? Então, aqui, essa é a equivalência de 3 milímetros cúbicos para metros cúbicos, tá? Então, vamos agora para a atividade. Está na página 174. A questão o pede para transformar hectômetro cúbico em metros cúbicos. Então, de hectômetros para metros, ó, 1 pulo, 2 pulos. Então, aqui a gente tem 1000 e aqui 1000. Então, eu vou multiplicar por 1 milhão, que é um acompanhado de 1000, aliás, de 6 zeros, 3 de cada 1000, tá? Então, aqui significa que eu vou andar a vírgula 6 casas. Então, começando. Então, o valor vezes 1 milhão.
Então, significa que eu vou andar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula fica aqui. Então, vai ser somente 5, que esses zeros de antes, eles vão perder o valor, fica 5 inteiros. 5 metros cúbicos é o resultado. Vamos à letra B. Então, aqui eu tenho transformar milímetro cúbico em centímetro cúbico, de milímetro para centímetro. Então, aqui eu divido por 1000, porque foi somente um pulo. Então, dividindo isso por 1000, eu vou andar 3 zeros. A vírgula, que seria aqui, 1, 2, 3, vai ficar 5,8 centímetros cúbicos. Vamos à letra C. 320.000 centímetros cúbicos para metro cúbico. De centímetro para metro, ó, um pulo, 2 pulos, voltando. Então, se é voltando, é dividindo. Então, vai ser 320.000 dividido por 1000 e 1000 dá 1 milhão. Um acompanhado de 6 zeros, 3 de cada pulo. E aqui, eu vou voltar aqui 6 casas, porque são 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resultado, 0,32 metros cúbicos. Então, vamos à letra D. E agora, 1,0258 hectômetros cúbicos em decímetros cúbicos. De hectômetro para decímetro. Quantos pulos, ó? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 1000, 1000 e 1000. Então, um número acompanhado de 9 zeros, que é 1 bilhão. Então, a gente vai fazer 1,0258 vezes, que é da unidade maior para menor, ó, da maior para menor é multiplicando, vezes 1 bilhão. Então, significa que eu vou andar a vírgula 9 casas, são os 9 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou completar com 0 esses espaços e é o novo número da resposta. Então, aqui o resultado será 1, 0, 2, 5, 8, mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E dividindo aqui de 3 em 3 casas, que são as classes, 1000, milhão, bilhão. 1 bilhão é 25 milhões e 800 mil decímetros cúbicos. Então, com isso, a gente finaliza a questão 1, vamos à questão 2. Então, vamos calcular. Repetindo, calcule o volume do paralelepípedo abaixo em decímetro cúbico. Então, aqui eu tenho um paralelepípedo e a dimensão dele é 5,5 de comprimento, a largura é 0,5 centímetros e a altura 0,8. Para eu calcular o volume de um bloco retangular, um paralelepípedo ou mesmo cubo, eu calculo o volume calculando o comprimento vezes a largura vezes a altura. Comprimento, largura e altura. Então, não importa a ordem. Então, multiplicando aqui 0,8 vezes 5,5 vezes 0,5. Multiplicando tudo dá 2,2 centímetros cúbicos, porque toda a unidade de medida deles é em centímetro. Então, a resposta é em centímetro cúbico. Mas aqui pede para determinar o resultado em decímetro cúbico. Então, eu vou transformar de centímetro para decímetro. Então, 2,2 para transformar em decímetros cúbicos. Então, voltando à tabela, a gente viu que de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu divido por 1000. Certo? De centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu divido por 1000. Porque isso corresponde a um pulo. Então, aqui, dividido por 1000, eu vou voltar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Então, completo com 0, 0 e 0. Resultado, 0,0022 decímetro cúbico. Vamos à letra B. Então, esse paralelepípedo tem 3,5 centímetros de largura
de altura, 2,5 de comprimento aqui e largura 1 centímetro, todos em centímetros. A gente vai calcular o volume da mesma forma. Então, volume igual a comprimento vezes largura vezes altura. Volume igual comprimento 3,5 vezes 2,8 vezes 1. As 3 dimensões multiplicadas. E calculando eu tenho 3,5 vezes 2,8 é 9,8. Ou 9,80 vezes 1, 9,8. O zero que fica aqui depois ele não tem valor, então não precisa colocar. Então, isso aqui é centímetros cúbicos. E transformando centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, a gente viu que divide por 1000. Então, aqui vai ser 9,8 dividido para 1000. Então, eu ando a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula será aqui. Então, o novo número formado é 0,0098 decímetros cúbicos. Terceira questão. Quantas vezes o volume de um cubo de aresta com 0,2 decímetros equivale ao volume de um cubo de arestas 4 centímetros? Então, vamos ao cálculo. Repetindo, quantas vezes o volume de um cubo de arestas com 0,2 decímetros equivale ao volume de um cubo de arestas de 4 centímetros? Então, eu fiz o desenho de um cubinho com arestas de 2 decímetros. E aqui a gente pode observar que comprimento 0,2, largura 0,2, altura 0,2. Mas aqui a unidade de medida dada foi em decímetro. E a gente precisa fazer a conversão toda para centímetro para poder saber quantas vezes equivale, utilizando a mesma unidade de medida. Então, transformando de decímetro para centímetros, não cúbico, mas normal, a gente sabe que multiplica por 10. Então, 0,2 decímetros multiplicados por 10, eu ando a vírgula uma casa. Então, vai ser igual a 2 centímetros. Então, esse cubinho, na verdade, transformando em centímetros, ele tem 2 por 2 por 2, ou seja, 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros. E qual é o volume dessa figura? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Agora, um cubo grande diz que a medida dele, das suas dimensões, é 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Qual é o volume? 4 vezes 4 vezes 4. Então, volume igual 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Quantas vezes o pequeno cabe no maior? Eu tenho que dividir. 64 dividido por 8 são 8. Então, é 8 vezes que o menor cabe dentro do maior, tá? Então, essa é a questão 3. Letra B do terceiro. Quantas vezes o volume de um paralelepípedo de aresta 2, 4 e 1 centímetro equivale ao volume de um cubo cujas arestas medem 20 milímetros? Então, aqui eu fiz um desenho, um esboço, para a gente possa entender. Eu tenho aqui um paralelepípedo de dimensões 4 por 2 por 1, comprimento, largura e altura, e tenho um cubo com 20 milímetros de aresta, todas as arestas medindo 20. Então, a gente vai calcular quantas vezes o volume desse equivale a esse, tá? Então, primeiro a gente vai converter, como aqui está em milímetro, aqui está em centímetro, a gente vai converter tudo para a mesma unidade de medida. Então, é mais fácil converter da maior para menor, de centímetro para milímetro. De centímetro para milímetro é um pulo na tabela, então aqui eu multiplico por 10. Então, aqui vai ser, para essa dimensão, será 4 vezes 10, que é 40 milímetros. Aqui é 2 vezes 10, 2 vezes 10, 20 milímetros. E esse aqui, 1 vezes 10, que é 10 milímetros. Então, calculando o volume dessa figura, eu tenho 40 vezes 20 vezes 10. 40 vezes 20 vezes 10. E o total, se eu tenho 3 zeros, eu coloco os 3 zeros na resposta. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 8.000 milímetros cúbicos. Agora, vamos ver esse daqui.
Calculando o volume do cubo, eu tenho 20 vezes 20 vezes 20. Volume é igual a 1, 2, 3, 3 zeros na resposta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8.000 milímetros cúbicos. Então, esse deu 8.000 e esse também deu 8.000. Então, um é igual ao outro. Aqui pergunta quantas vezes equivale. Então, resposta, uma vez, porque eles são iguais, tá? Vamos à quarta questão. Uma empresa siderúrgica produz barras maciças de ferro que lembram paralelepípedos. Aqui está o desenho da barra. Veja uma dessas peças. Então, aqui, ó, 15 decímetros, 6,5 metros e 20 centímetros de largura. Qual é o volume dessa peça em decâmetro cúbico? Primeiro, a gente precisa fazer a conversão para a mesma unidade das 3 dimensões. Primeiro, a gente precisa converter todas as dimensões para a mesma unidade. Então, é muito comum em exercícios ou problemas com unidades de medidas, as unidades não virem na mesma unidade, as medidas virem unidades diferentes. Então, aqui eu tenho decímetro, metro e centímetro. Então, eu vou converter tudo para metro, para ficar mais fácil de transformar em decâmetro. Então, aqui, 15 decímetros para transformar em metro, então é um pulo, eu divido por 10. 15 dividido por 10 é 1,5, tá? Ou 1,50. Esse 1,5, esse zero que está depois do 5, ele não é necessário, mas também se colocar ali não está errado. Para transformar centímetro em metro, eu divido por 100, porque são 2 pulos. Então, 20 dividido por 100, 0,2 metros. Então, aqui também metros. E 6,5 já está em metro. Para eu calcular o volume, eu preciso multiplicar as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Multiplicando todos dá 1,95 metros cúbicos, porque essas unidades todas agora são em metros. Mas a questão pediu para transformar em decâmetro cúbico. E a gente viu na tabela que de decâmetro para... Vamos ver a tabela. De decâmetro para metro é um pulo, ó. Então, aqui eu divido por 1.000. Nessa tabela aqui talvez fique ainda mais fácil de ver. De decâmetro, ó, a setinha, para metro cúbico, de decâmetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1.000. Então, aqui dividindo por 1.000, 1,95 dividido por 1.000, basta a gente andar a vírgula está aqui. Então, a gente vai andar 3 casas, porque é a quantidade de zeros. 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Então, o novo número é 0,00195 e a unidade de medidas, decâmetro cúbico. E com isso a gente finaliza a página 175, atividades relacionadas a unidades, a transformações das unidades de volume e unidades de medidas de volume, tá? Então, até a próxima aula.